Nós estamos aqui recebendo para bater um papo conosco sobre o que Durval Ângelo fez para Divino no seu pleito como deputado, o que Durval Ângelo tem feito para Divino junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e também para falar um pouco da homenagem que a Câmara Municipal dos Vereadores fará para o mesmo na data de hoje. Durval, muito obrigado por ceder a nós esse espaço. Gostaria que, para a gente começasse, deixasse os nossos cumprimentos iniciais. Eu que agradeço, Humberto de Bussan. É uma alegria estar com vocês hoje. É uma alegria estar nas ondas da nossa rádio, da Rádio Liberdade, do site Tudo por Minas. E a alegria maior é poder estar presente em Divino e receber essa homenagem tão significativa da Câmara Municipal, que acredito que ela parte mais da generosidade dos vereadores do que realmente a gente merece, porque a nossa atuação nos governos aqui, do Mauri Ventura, do Roberto, do Zé Melquiades, nesses anos todos, não foi mais do que obrigação. Eu acho que se a gente tem a confiança, o voto do cidadão, da cidadã de uma cidade, você tem que retribuir atendendo os pleitos dessa cidade, viabilizando emendas, né, garantindo que a vida das pessoas dessa cidade possa melhorar. Então eu nada fiz para Divino que não fosse a minha obrigação, e só que Divino, de uma forma especial, são tantas amizades que nós construímos nesse período, através do movimento da igreja, do movimento de conscientização da Igreja Católica, especialmente do Bombom, do movimento de Boa Nova, onde eu conheço algumas pessoas, como o próprio Mauri Ventura, há quase 40 anos. Eu entendo que aqui em Divino teve algo especial, porque além dessa obrigação, desse dever legal, Humberto, constitucional, de dar retorno para a cidade os votos que você recebeu, tem também essa relação de amizade, de carinho, eu diria de amor, né, com a cidade, com o povo da cidade. Dentro desse contexto que o senhor já iniciou para a gente aí, sabemos que foram inúmeros projetos, inúmeras emendas parlamentares destinadas ao município de Divino, dentre as quais teve alguma que gerou uma dificuldade, gerou uma comoção ou gerou até uma retrospectiva melhor dentro do seu mandato como deputado, representando e lutando pela nossa cidade? Olha bem, em Divino eu tenho uma situação que eu comparo com muita clareza, e o povo compara também, porque o Mauri Ventura, que foi o maior prefeito que nós tivemos nessa cidade, o prefeito que mais realizou, o prefeito sério, honesto, né? Ele teve a interrupção do seu mandato 2 vezes. Então ficou evidente aquilo que eu investi nos 4 anos e depois a cidade ficou parada, né? Então eu acho que em Divino todas as obras que nós conseguimos na educação, na saúde, de maquinário, de asfaltamento, de prioridade da área social, da agricultura familiar, a gente ficava fácil comparar, né? Fácil comparar porque os 4 anos da interrupção do mandato do Mauri, isso ficou bem evidenciado. Mas eu acho que 2 grandes projetos de tantos eu destaco para a cidade. Foi no final do primeiro governo do Mauri, a nossa ponte na entrada da cidade. Porque, como todo mundo sabe, meu pai é mineiro de Itabira. Ele casou com minha mãe lá em Castelo, no Espírito Santo, e eu fui para Castelo. E eu também tenho irmãos que moram em Guarapari. Então acabava aqui sendo uma alternativa da minha família que vinha me visitar. Eu mesmo, quando ia para a praia, passando aqui, eu me lembro muito bem que o meu irmão mais velho do que eu, 4 anos, o Domingos Geraldo Andrade, o Domingos dizia, ele é casado com uma moça de Caratinga, né? E ele falava, parece que não tem político naquela cidade, a gente fica passando naquela ponte arriada há quase 20 anos, isso é uma vergonha, né?
E eu punha aquilo na cabeça, e não era feita porque era uma obra cara, e era uma obra de responsabilidade do governo do estado. No final do primeiro mandato do Mauri e do Roberto, eu consegui verba, e é interessante que nós fomos até proibidos de inaugurá-la em função do período eleitoral, mas mesmo assim Mauri fez essa obra. Então essa obra, meu irmão passou várias vezes depois aí e fala: fico satisfeito, eu vi que tinha político na cidade, tinha meu irmão lá. Então para mim, né, a gente tem uma relação muito grande com 10 irmãos, né, a irmandade mais velha tem um respeito, uma consideração, uma autoridade muito grande sobre os mais novos. É um pouco a nossa tradição de família italiana, né? E para mim ele ter falado isso sempre, eu fico muito satisfeito. E a outra coisa era a vergonha que era esse asfalto que liga a BR até a cidade divina, essa estrada estadual. Uma vergonha. E a gente via que muita gente vinha aqui receber voto, e olha que isso foi construído e asfaltado há 40 anos atrás, na época do Belo, do deputado de Carangola, né? E reforma estrutural, durante mais de 40 anos esse asfalto nunca teve. Então o governo Pimentel, na realidade na placa são 2 milhões, mas com as obras posteriores esse asfalto ficou mais caro, né? E a gente viu que foi uma grande obra num momento de crise, de dificuldades, né? O governador Fernando Pimentel acolheu o mandato do prefeito Mauri Ventura já no segundo mandato. Então a gente vê o seguinte: olha, a ponte não foi feita nunca antes deles, durante 30 anos. O asfalto durante mais de 40 anos sem ser feito. Então a ponte foi feita no primeiro mandato do Mauri e o asfalto no segundo mandato do Mauri. Então o governador veio aqui inaugurar, registrou e falou que fazia isso em homenagem. Eu ajudei a intermediar. Então para mim isso que é importante, como parlamentar que fui, né? Ter tido essas 2 obras em 2 mandatos significativos. Mas olha, é bem deixar claro que isso não é o conjunto de recursos que nós conseguimos liberar para a cidade, é muito maior que isso. Nós aqui tivemos uma liberação, sabe, de 15, 20 milhões nesses 8 anos, de inúmeras obras, de financiamentos que a gente conseguiu liberar para a cidade e que a gente fica muito feliz. Mesmo a obra agora, que é muito maior que isso, da questão da Copasa, do tratamento do esgoto do Copasa, isso é do Mauri Ventura, e tem o dedo do deputado Durval Ângelo para trabalhar. Fomos atrás de recurso federal, a Copasa nos ajudou muito, vai ser executada mais uma obra do Mauri Ventura aqui na cidade. Nós, como veículo de informação e formadores de opinião, nós sabemos que o seu trabalho, né, durante esses longos anos, né, na Assembleia Legislativa, nos proporcionou aqui para a Cidade Divina, não só também, mas para como toda a região, né? E sabendo disso, Durval, a gente entende que essa realidade precisa cada dia mais ser melhorada, assim como a sua estrutura política hoje, né? Deixando a Assembleia Legislativa para estar junto ao Tribunal de Contas da União do Estado, né? O Tribunal de Contas do Estado. Mediante isso, essa história lhe proporcionou essa chegada. Hoje, como conselheiro do tribunal, o que o senhor consegue visualizar e vislumbrar mediante a estrutura do Estado e prospecções para o futuro? Olha, eu quando tomei posse, diante do governador, do procurador-geral de Justiça, do presidente do Tribunal de Justiça, de todos os conselheiros, do presidente Cláudio Terrão, que é o conselheiro-presidente do tribunal, e diante de muitas outras autoridades, eu fiz questão de agradecer. Eu acho que antes de tudo a Deus, porque é a razão maior da existência nossa e do fato de a gente estar vivo aqui. Mas eu agradeci aos eleitores de Contagem, que me deram um mandato e meio de vereador, 6 anos de vereador, e eu agradeci ao povo de Minas Gerais, que me deu 23 anos e 6 meses de mandato de deputado estadual. E por que eu digo isso? Eu só pude mostrar meu trabalho, só pude mostrar aquilo que eu sou para o governador Fernando Pimentel, que eu entrei numa vaga exclusiva do governador, para mostrar para a sociedade mineira os votos que eu recebi. Então, se eu talvez não tivesse sido deputado, eu não teria mostrado o meu trabalho,
a competência que a gente tem, questão de confiança, a capacidade, e essa relação de confiança. E aí eu quero dizer o seguinte: se eu sou conselheiro hoje, eu agradeço ao povo de Divino. Aqui eu recebi votos, aqui eu tive o apoio, aqui eu aprendi essa preocupação com o povo. Então eu venho em Divino tanto para cursos de fé e política, já vim Divino para formação bíblica, já vim Divino para preparação de Natal, Semana Santa, já vim Divino para palestra para professores, para palestra para o pessoal da saúde, já vim Divino também em atividade partidária do Partido dos Trabalhadores. Sim. Então eu aprendi muito com Divino. Então, se hoje estou onde estou, e é um cargo de muita responsabilidade, nós temos muito poder, nós temos realmente uma ascendência grande para definir muitas coisas públicas em Minas Gerais, que eu sempre digo. Outro dia eu falava para o João Rezende, que é um irmão sacramentino, que é um pouco meu conselheiro, né? Que já está quase fazendo 80 anos de idade. Eu disse para o João Rezende o seguinte: João, a gente tem que rezar muito, tem que ter uma mística, porque no Poder Judiciário, hoje um cargo de conselheiro do Tribunal de Contas equivale a um cargo de desembargador, né? E é tratado como se fosse juiz, porque nós julgamos. A gente tem que ter muita humildade e ver que esse poder que a gente tem é demais, e ele tem que ser usado com racionalidade, tem que ser usado para o bem comum, para o bem do povo, e não para proveito próprio, não para perseguição, não para usar como uma ferramenta de opressão da sociedade. Então eu rezo sempre, dizia isso para o João Rezende, esse irmão nosso sacramentino, que a gente tem que ter muito equilíbrio para o exercício de um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas. Mas eu agradeço a muita gente. Ao povo de Divino fica meu agradecimento, a cada cidadão, a cada eleitor que votou em mim nesse período. Vocês ajudaram a pavimentar essa estrada para eu chegar a essa posição de juiz hoje. E mesmo quem não votou, talvez na oposição, talvez até fazendo críticas injustas ou incorretas, mas me ajudaram também de dar equilíbrio para saber aceitar a crítica, para reagir de forma firme, mas de forma de compreensão que no processo democrático você só constrói a democracia também com crítica. Você não constrói a democracia só com unanimidade. Isso muitas vezes acaba sendo ditadura. Essa confiança e essa imparcialidade que hoje é exercida mediante o Tribunal de Contas do Estado, né, pela conquista ao longo da sua carreira política, te trouxe hoje a Divino para receber nessa honraria de cidadania divinense. E mediante isso, Durval, a gente consegue entender que o cenário político hoje é um cenário político que muitas das vezes diverge de uma realidade conceitual do mundo político. Dentro do tribunal, agora há pouco, foi proclamado através da Associação Mineira de Municípios a consulta pública, né, com relação ao fundo, né, que ampara os educadores municipais. Você, como conselheiro, o que você nos traz em primeira mão com relação à informação dessa consulta pública? Olha bem, nós votamos na quarta-feira uma consulta. E essa consulta, a partir do momento que ela foi aprovada e tirimida, ela se torna norma para os municípios, norma para os 853 municípios, para as 853 câmaras, para as empresas públicas estatais, paraestatais, porque nós temos em Minas Gerais, o Tribunal de Contas de Minas é o maior tribunal do Brasil, ele tem 3.362 jurisdicionados, quer dizer, entidades que têm sua conta e que têm sua fiscalização feitas pelo Tribunal de Contas. O que nós definimos? Há uma situação de crise, inclusive tivemos oportunidade, vários conselheiros, de analisar que Minas não está numa situação diferente. Hoje nós temos mais de 20 estados do Brasil que estão em crise. Rio Grande do Sul, a crise muito maior que a nossa, inclusive com problema sério de aposentado com 5 meses de salário atrasado, não repasse também para os municípios, problema no Fundeb. O estado de São Paulo agora aprovou a contas do governador recente no estado de São Paulo. Olha que no estado de São Paulo você conta o aposentado da educação nos 25% da educação, a conta fechou em 24%,
quer dizer, não atingiu 25%. O Rio de Janeiro, que vive uma crise enorme, até o Espírito Santo, que todo mundo via como uma referência, a gente viu a crise da segurança pública, os salários baixos dos servidores da segurança, que crise que gerou. Então Minas não está isolado. Aí nós tomamos uma decisão muito correta. Não é a primeira decisão do Brasil, já tem dezenas de estados que já mais de uma dezena que essa decisão foi tomada. Nós defendemos o seguinte, na questão do Fundeb, o município que pagar salário de servidores ou os gastos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, porque o governo do estado, como outros governos estaduais, estão atrasados, que pagar com fonte de outra área, seja da assistência social, seja de obras públicas, seja de fundo, ele pode, quando o governo do estado pagar, nesse ou no próximo governo, porque hoje está se discutindo até a criação de um fundo especial de dívida no estado, ele pode recompensar aquilo que foi tirado. Então município nenhum vai ter sua conta rejeitada em função desse problema do não repasse. Resolvemos, nós praticamente teríamos dos 853 municípios, a avaliação dos nossos técnicos é que mais de 700 teriam as contas rejeitadas. Então no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Goiás fizeram uma lei retroativa há 5 anos, porque a crise de Goiás já dura 5 anos, para regularizar essa situação, a Assembleia Legislativa fez, mas aqui nós fomos consultados pela Prefeitura de Moema e respondemos de forma afirmativa. Então município nenhum vai ter a conta rejeitada em função do não repasse ou do atraso do repasse do Fundeb do governo do estado. Então a gente espera agora que a Assembleia na terça-feira vote o fundo, seria a forma do município receber. A criação do fundo. Não tem uma ideia errada dizendo assim, o fundo resolve o problema do governador. Não resolve. O fundo resolve o problema dos municípios, porque todos acertos, inclusive agora vai dar 2 a 3 bilhões de uma lei estadual, que eu já não estava na Assembleia quando ela foi votada, da securitização, isso vai garantir que esses pagamentos sejam feitos em janeiro, fevereiro e março. Então hoje, votar o fundo é fundamental. Com essa medida agora que o Tribunal de Contas tomou, nós vamos tranquilizar todos os gestores municipais. Nós sabíamos que tinha muitas reclamações, muitos prefeitos reclamando, hoje não precisa. Do ponto de vista legal, nós vamos dar garantia e segurança, não do orçamento de 2017, seria do orçamento de 2018. Aí alguém pergunta, e se essa situação persistir em 2019? O Tribunal de Contas vai analisar, provavelmente tomaria outra medida análoga, semelhante a essa. Mas de qualquer maneira, então aí o prefeito fala assim, eu tenho dinheiro na saúde, e eu poderia pagar os professores, eu não posso porque a lei não permite, ou eu tenho dinheiro, por exemplo, para uma obra que pode esperar, eu posso usar esse dinheiro para pagar professores, para pôr em dia o salário dos professores? Pode. O Tribunal de Contas, por unanimidade, é bom que se diga que não é fácil conquistar unanimidade lá, por unanimidade está autorizando os municípios a fazerem isso. Nós estamos recebendo aqui, no nosso bate-papo, o nosso amigo, companheiro e ex-deputado e hoje, conselheiro fiscal do Tribunal de Contas do Estado, para nos contar um pouco da sua trajetória, porque hoje na cidade de Divino ele recebe a honraria de cidadania e está conosco também nos estúdios da rádio e também no site Tudo Minas. Durval, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua confiança em estar nos cedendo esse espaço para contar um pouco da sua história e nos entender e fazer com que os nossos leitores e ouvintes possam também perceber quão grande é a dificuldade, de estar à frente de um tribunal, estar à frente de um momento especial como esse, em crise que é proclamada no país, mas existem pessoas como você que lutou e continua lutando pela história e o desenvolvimento social e político da nossa cidade. Olha, eu quero agradecer. Eu não posso ter filiação partidária, porque a lei orgânica da magistratura não permite, nem ter uma atuação política partidária. Por isso,
Eu quero fazer meu agradecimento à vereadora Eusilene, em especial, à vereadora Bárbara, também, que se empenhou muito por esse título, junto com a Eusilene, aos vereadores do PT, mas especialmente a toda a Câmara que votou. Eu agradeço, entendo que a grandeza maior está em vocês que estão concedendo esse título, e eu quero repartir esse título com todos os meus amigos aqui. Eu não vou dizer que eu canto como Roberto Carlos, né, 1 milhão de amigos, porque somando toda a Divina a gente não chega a 1 milhão, fica perto, né? Mas eu quero agradecer no nome do Mauri Ventura a todos os amigos que eu construí. Então, Mauri Ventura é o mais velho desses amigos que eu construí, e no nome de uma jovem, a Amanda, também agradecer, né, que está começando agora na vida, mas desde 11, 12 anos participava conosco, agora está fazendo faculdade. Então, no nome do Mauri Ventura e da Amanda, um agradecimento a todo o povo dessa cidade. Muito obrigado, e que Deus abençoe, e fiquem claro disso. Lá no Tribunal de Contas, Divino tem um amigo, tem um companheiro, tem alguém que pode ser acionado nas necessidades, dentro daquilo que for minha competência e minha condição de resolver. Muito obrigado, Humberto. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí, da nossa Rádio Liberdade, do site Tudo por Minas. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. A comunicação, a divulgação e a imprensa, já dizia Rui Barbosa, a imprensa livre é o pulmão da democracia. E nós vamos muito, a partir do ano que vem, com toda certeza, ter uma imprensa livre para que esse coração continue pulsando, continue respirando. Com o crédito das imparcialidades, né? Nós terminamos aqui o nosso bate-papo agradecendo essa oportunidade e aqueles que nos abriram as portas para receber essa conversa com Durval. E no corpo dessa matéria, né, aqui no www.tudominas.com.br, e aos ouvintes da Rádio Liberdade e aos demais veículos de comunicação que farão uso dessas imagens e desses áudios, o meu muito obrigado. E no corpo também desse contexto, você acompanhará a entrega na cerimônia da Câmara no dia de hoje e também todas as dotações parlamentares enviadas pelo ex-deputado e hoje representante do município no Tribunal de Contas do Estado. A todos, meu muito obrigado, e a qualquer momento tudo pode ser conferido aqui em tudominas.com.br.